porque é um privilégio estar na presença desse Deus maravilhoso, né, que é tão lindo, que é um Deus que nos ama, que não nos deixa sozinho em momento nenhum, né? Pode levantar a tempestade que for, que o nosso barquinho, se ele estiver com Jesus, ele é sustentado e aguardado por Deus, né? Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8. Na realidade, Deus já, desde o início do culto, Ele está falando, e tudo que foi feito e falado aqui vem de encontro com a palavra que o Senhor me deu nesta noite, pela misericórdia do Senhor, porque se a gente faz alguma coisa é porque Deus faz através da nossa vida, porque nós precisamos dEle a cada dia. Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante. Eu creio que todos da igreja conhecem essa palavra. Vamos ler. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto a caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele diz: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedras, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que a ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Grande Deus e eterno Pai, diante da Tua presença santa que se faz neste lugar, ó Pai. Coloca a minha vida no Teu altar, ó Deus, e peço que o Senhor venha através da minha vida, com Teu Santo Espírito, falar aos nossos corações, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Deus. Abençoe, Pai, a Tua palavra, abençoe cada vida que está aqui nesta noite, Senhor. Tu conheces os nossos corações, e o Senhor conhece tudo aquilo que precisamos, ó Pai, que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, e não muitas vezes aquilo que queremos ouvir, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, perdoa, porque somos pecadores, ó Pai, e queremos que as nossas orações e a nossa vida chegue ao Teu altar, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, que toda obra contrária seja retirada, mas que a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha falar no profundo aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Eu procurei o que significa semear. Semear é um verbo. Significa lançar, deitar sementes para fazer germinar, praticar a semeadura, distribuir sementes sobre. E similar é causar, divulgar, acarretar, acender e atiçar. Então, o Senhor Jesus, ele falava muito em parábola, como ele explicou aqui nesse texto que nós lemos, para poder as pessoas entenderem o que falava. E a parábola era uma história que se cria, mas para falar uma verdade, né? Isso é o sentido da parábola. Então essa parábola, o Senhor fala aqui no início dela assim, que entre os semeadores, há uns que saem semear, e há outros que semeiam sem sair. Mas Jesus diz que o semeador saiu a semear. E ele não disse que esse semeador voltou. Ele conta que ele sai a semear. E o que o Senhor fala para nós? Que aquele que sai a semear, que ele não lance mão do arado, e não olhe para trás, e não desista, e não volte para trás, porque senão ele não vai ser apto para o reino do Senhor. Então Deus fala que aquele que pôs a mão no arado, continue ali arando, continue ali firme, não olhe para trás, porque muitas vezes você vai sentir
fraqueza, muitas vezes você vai sentir desânimo e vai querer largar. Mas o Senhor diz nesta noite, não deixe o arado, não pare, continue, porque o Senhor vai te ajudar. E esse semeador, quando ele saiu, ele achou ali o campo tomado? Será que ele achou ali o campo tomado? E se armasse contra ele os espinhos, as pedras, né? Fechasse os caminhos, o que ele ia fazer? Se na hora que ele foi ali para semear, ele encontrasse um campo assim, difícil de ser lidado, né? Todos esses problemas o semeador enfrentou. Todo aquele que se dispõe na presença do Senhor de fazer a obra, ele vai encontrar obstáculos sim. Porque o nosso adversário não quer que você faça a obra do Senhor. E ele vai tentar de tudo para te paralisar. E ele começou ali a semear, mas com pouca ventura. Aí uma parte caiu entre os espinhos, a outra caiu sobre as pedras, que a pedra seca, sem umidade, secou a semente. E outra caiu no caminho, os homens pisaram e as aves comeram, né? E quando nós semeamos a palavra, nós encontramos o homens, pedra, homens que ferem como espinho e homens secos como o chão da estrada. Então, às vezes a semente ela se torna mirrada, afogada, comida, às vezes pisada. E você? Como é a semente? Como está a semente na sua vida, no seu coração, no seu trabalho, na sua família, na sua casa? Como que está essa semente? Mas o semeador, ele não desanimou não, e nem desistiu. Com todos esses obstáculos que ele foi encontrando no caminho, ele não desistiu não. Com júbilo, ele vai voltar trazendo os seus feixes. O semeador perseverante, ele viu a multiplicação da sementeira. Ele não desiste. Pela fé, você já vai contemplar o que o Senhor vai fazer. E há diversos tipos de solo que a gente vê, como nós estamos falando aqui. Vejamos alguns tipos de solo. Os irmãos sabem, como nós acabamos de ler, que a semente, ela é a palavra de Deus. Que semente maravilhosa. Uma vez aqui foi ministrado, nós ganhamos um grãozinho de mostarda. Eu tenho ele até aqui hoje. Está até aqui guardado na minha... Ele é muito pequenininho. Aí você olha para aquele grãozinho de semente, você fala, como que isso aqui vai produzir uma árvore tão grande? Esses são os mistérios que Deus faz. E Jesus sempre comparou com parábola, ele sempre usou coisas da natureza para que a gente entendesse. Né? Então, se a sua fé for pequena, você já vai enxergar uma sementeira. Você vai enxergar algo lá na frente. E há diversos tipos do quê? O que é a terra? Os locais, né? O que é o caminho, a pedra, o espinho? O que é isso? É o nosso coração. É o nosso coração. Então, há diversos tipos de solo. Os espinhos são os corações que estão embaraçados com os cuidados deste mundo, estão preocupados com os prazeres carnais, e a palavra de Deus se afoga nele. Ele está preocupado mais com as coisas deste mundo do que observar a palavra do Senhor. Aqueles que têm o coração de pedra são aqueles que recebem com muita alegria a palavra do Senhor, eles reconhecem, mas depois eles deixam. São corações duros, né? Corações que se secam e não deixa criar a raiz no seu coração, mediante a palavra do Senhor. Ele se fecha. As pedras são, os caminhos são os corações inquietos, perturbados, né? Aqueles caminhos que muitas vezes você tropeça nas coisas do mundo, né? Outras que vêm, outras que vão, e você atravessa de uma situação para cá, outra para lá, e às vezes você pisa na palavra do Senhor, você dá um descaso para a palavra do Senhor. Quantas vezes acontece isso? Mas quando a semente, ela encontra uma terra boa, que ela encontra uma terra que acolhe essa palavra, ela vai frutificar, ela vai germinar, ela vai fecundar, e ela vai dar em abundância. Você vai colher esse fruto de 100 por 1, você vai colher. Um dia, uma pessoa, né? Vocês conhecem a irmã Joanilda? Ela veio com a semente no meu coração. Ela veio com essa semente. E essa semente veio e brotou. Graças a Deus que o meu coração estava com uma terra preparada para ouvir e para essa semente brotar. E se a gente permanece firme no caminho do Senhor, é porque realmente nós entregamos a nossa vida no altar do Senhor. Jesus, Ele cuida de nós.
mas ela regou, ela orou, ela acompanhou esse crescimento na minha vida. Ela falou dessa semente e ela sempre vinha com uma palavra, como a irmã Viviane falou aqui. Ela vinha com uma palavra, ela ligava, porque às vezes você lança semente, você tem que ir lá, orar por aquela pessoa, continuar falando ali com ela, né? A obra que é feita na África, eles não vão lá, batizam às vezes 80, 70 pessoas e vem embora. Aquela pessoa ainda não está conhecedora da palavra fortalecida, mas lá vai ficar pessoas que se dispôs a ficar ali trabalhando, ó, regando, até essa pessoa ficar firme e buscar outras vidas. Assim o semeador faz. Então essa terra boa, né, é uma terra preparada, e nesta noite o Senhor está sondando o seu coração. Deixa o Senhor tratar o teu coração, deixa o Senhor cuidar do seu coração. Deixa Deus tirar tudo aquilo que está impedindo de você continuar dando fruto, de você continuar com a alegria de servir esse Deus. Porque o nosso adversário, ele é ladrão de alegria. Então quando planta o trigo, o joio cresce junto. E até um certo tamanho, eu nunca vi o joio, mas até um certo tamanho, o trigo e o joio são igual. Você não vê. E às vezes você vai querer arrancar depois o joio e você arranca o trigo junto. Então o inimigo, ele vem, sim, no meio da igreja, ele vem no meio da vida da gente para tentar afogar, para tentar sufocar, para tentar tirar a tua alegria. Mas essa semente que você recebeu é uma semente que frutifica, que é a semente do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Essa vai produzir, essa vai te fortalecer. Aí você pode parar e perguntar, mas por que que hoje a palavra está prosperando tão pouco nos dias de hoje? O que está acontecendo? Né? Se a palavra de Deus é tão eficaz e poderosa, por que nós estamos vendo tão pouco fruto hoje? O que será que está acontecendo? Naquela época, ali da igreja primitiva, se convertia em massas, era muita gente se convertendo. Né? Na época da reforma, dos reavivamentos, eram multidões que se convertiam ao Senhor Jesus. Será que a culpa é de Deus? Será que é o Senhor que é culpado? Não. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Ele é eternamente, Ele tem todo o poder para salvar, Ele tem todo o poder para restaurar. O Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele busca aquele, né? Ele deixa as 99 para buscar uma lá que desgarrou. Então o ímpio, ele ama a todos nós. E Ele quer que todos cheguem à salvação. Então o Senhor conta conosco para estar levando essa semente. O Senhor conta com a gente. E o Senhor é um Deus misericordioso. Ele é rico em perdoar, né? E as sementes, quando as sementes estão ali afora e vem os espinhos, ou vem as pedras, ou vem aquela secura, né? Os homens pisam, as aves comem. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Mas vocês repararam que ele não fala que é por causa do sol e da chuva, que isso é dádiva do Senhor, isso é bênção de Deus. O que é que pega a semente? É o espinho, é a pedra, né? É a dureza ali do coração. Será que é por parte do ouvinte? Mas a palavra do Senhor nos diz que o homem, ele caiu. E ele sempre é o mesmo. Por quê? Porque nós precisamos da misericórdia do Senhor. É o Senhor, através do Espírito Santo, que abre o nosso coração, que nos convence do nosso pecado. É através do Espírito Santo que o Senhor move a nossa vida. Não é por nós. Nós, se fosse pela vontade de cada um de nós, não, é o Senhor que pela misericórdia dele toca e move a nossa vida. E assim é o Senhor hoje. É o Senhor que vai levando a gente ao arrependimento, né? Vai levando a gente ali a buscar uma fé salvadora, a não desistir deste caminho maravilhoso, embora as lutas são grandes. Quantas vezes você sai da sua casa com um propósito? Hoje eu vou no meu trabalho, eu vou falar do amor de Deus para os meus colegas de trabalho, eu vou lá na faculdade, eu vou falar. Só que chega lá, começa as barreiras, né? Às vezes é um que tira sarro de você, às vezes é um que faz, sabe, desdém sobre a sua vida, mas não desiste não. Não desiste não, porque uma vez eu fui evangelizar uma pessoa e ela tirou muito sarro. E eu continuei orando e continuei falando com ela.
e ela não queria ouvir. Assim, ficou com vergonha, não queria saber. Mas eu não desisti não, eu continuei orando. Aí um dia, ela chegou numa situação que ela me procurou para orar, e quando eu fui orar com ela, ela falou assim, não é nada daquilo não. Eu não é nada daquilo que eu estava sentindo, que eu falei para você. Na realidade, eu estava com uma vontade que você viesse falar desse Deus que você serve, mas eu não tinha coragem de pedir para você. E eu tinha vergonha das pessoas do trabalho que estavam ao meu redor. E ela aceitou Jesus. E ela foi liberta, porque ela estava assim, com muitas coisas do inimigo na vida dela. E foi uma alegria muito grande. Eu podia ter desistido dela, falar dela não quer ouvir, né? Ela está tirando sal. Não, continuei orando. Por quê? As pessoas, elas estão te observando. As pessoas estão te observando, como nossos filhos pequenos, crescendo, eles estão observando a nossa vida. E a verdadeira causa está no semeador. Cristo não comparou ao semeador, ele comparou ao que semeia. Por quê? Olha que ele fala, saiu a semear o semeador? Não, o Senhor falou o seguinte, saiu o semeador a semear. Entre o semeador e o que semeia, tem uma diferença. Uma coisa é ser soldado e outra coisa é você ir na peleja. Uma coisa é ser governador e outra coisa é governar. Os irmãos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando para a gente nesta noite? Uma coisa é ser pregador e outra é o que prega. Semeador e pregador é nome. O que semeia e prega, ele age. Então, uma coisa aqui, um parêntese. Eu trabalhei muitos anos com criança. Tudo que você fala, ela grava pouco. Mas o que você faz, ela grava. É as atitudes da gente que vai falar alto. Em qualquer lugar da nossa vida. Seja com criança ou seja no meio do adulto. Às vezes o professor fala assim, não pode sentar no banco, na mesa. Aí tem professor que tem mania de sentar na mesa. Acabou de falar para a criança que não pode sentar. O que ela vai gravar? Não o que ele falou, mas o que ele fez. E assim é com a nossa vida. Né? A irmã Berê colocou um vídeo hoje que eu achei muito interessante, de um pastor que entrou no ônibus, vocês leram, e recebeu um troco a mais. Ele podia ter ficado quieto. Né? Ele não estava imaginando que o motorista tinha feito de propósito. Por quê? Ele já tinha tido decepção com outras pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo. Ele falou, deixa eu ver se esse aqui vai fazer isso. Eu já estou falando no final da história, vocês devem ter lido. Ele foi e devolveu o dinheiro. Ele falou assim, onde é a tua igreja? Eu vou lá na tua igreja. Porque eu fiz de propósito. Porque assim as pessoas são com a nossa vida. E Jesus quer, porque se eu estou representando... Vocês imaginaram que eu sou um embaixador de Deus, de Jesus Cristo? Que coisa mais linda, é importante isso. Como as pessoas estão me vendo? Como as pessoas estão vendo Jesus? É através da minha vida. É através da minha vida. Eu tenho uma amiga que ela se converteu, assim, ela ia numa igreja, tudo, e o marido dela, nesse lugar, ele estava bebendo, era uma festa, e ele começou a falar palavrão. Aí uma pessoa falou assim, nossa, mas para ser cristão igual ele, eu fico onde eu estou. Por quê? Ele não tinha mudança de vida. Não havia mudança de vida na vida dele. Ele continuou do mesmo jeito. E nós temos que ter uma mudança de vida. Nós temos que deixar coisas, nós temos que renunciar coisas na nossa vida. Ah, não é fácil, mas o Senhor ajuda. O Senhor nos coloca em pé e nos ajuda. Então a criança, ela faz isso. Ela imita a gente. E se eu falar coisas e eu não fizer, as minhas palavras, elas ficam jogadas. Não vai ter valor. Então, a minha vida, uma vez o meu irmão falou para mim, que eu não falava muito com ele porque ele não gostava muito de ouvir falar de Jesus. Então eu só orava por ele. E um dia ele falou, eu observo a sua vida, você sabia? Eu falei, sabia, já percebi que você fica me observando. Eu observo a sua vida, eu vejo que Deus está na sua vida. Mas ainda não chegou a minha hora, ele falava. Então, eles estão olhando a gente, a família, o vizinho, na igreja, em todo lugar onde a gente está sendo observado. E o inimigo, sabendo disso, ele põe situações para que a gente faça alguma coisa, para que a pessoa não queira mais Jesus na vida dele. E aí, irmãos, nós temos que buscar os frutos do Espírito, que fala ali em Gálatas, Senhor, me ajuda, transforma a minha vida, usa-me, muda o meu coração, muda, me tira de fazer essas coisas, para que eu possa ganhar almas para Jesus,
né? Elias, ele foi boca de Deus, a palavra de Deus na sua boca era verdade, né? O bastão profético ali da mão de Eliseu tinha poder, e nós precisamos o quê? Pregar aos ouvidos e também aos olhos, porque as pessoas estão observando a nossa vida, né? E Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele tem todo o poder sobre nós. E Jesus, quando ele vai ali no deserto, como que ele vence o Satanás? Através do que ele vence? Da palavra de Deus, que é a semente. Jesus não ficou fazendo outra coisa ali, a não ser falar a palavra. Toda vez que o inimigo, o Satanás falava alguma coisa, Jesus falava: manda essa pedra virar pão. Jesus falou: mas não só de pão viverá o homem. Então, e como que o inimigo faz? Ele também usa a palavra de Deus para afrontar a nossa vida. Você sabia que ele usa? Mas sabe como que ele usa? Ele distorce. Ele distorce a palavra de Deus. E aonde muita gente fica confundido, e onde muita gente entra na conversa dele. Ele distorce, ele vai falar assim: mas o que tem você fazer isso? Não tem problema. Você acha que Deus... Não, a palavra de Deus, gente, ela não muda. Ela não muda. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é única na nossa vida. É o nosso alimento. Mas para mim saber se a voz que eu estou ouvindo, o conselho que eu estou recebendo, vem da parte de Deus ou de Satanás, eu tenho que conhecer a Bíblia. Porque se eu não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, eu vou ser enganado. Porque o Senhor disse que apareceriam falsos profetas nessa terra. Então nós temos que conhecer a verdade. Eu tenho que estudar a Bíblia. Tenho que vir na escola dominical, eu tenho que participar de estudos, eu tenho que estudar a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu conheço Deus, mais eu me fortaleço. A oração é uma intimidade com Deus. Eu tenho que estar em oração com o Senhor, eu tenho que buscar Deus. Como eu quero ouvir o Senhor se eu não busco a face dEle? Às vezes Deus fala: eu estou com tanta saudade da tua voz, eu não tenho te ouvido mais. Ou a gente faz aquela oração cotidiana de: obrigado, Senhor, por esse alimento, obrigado pelo dia, dorme. Não, gaste tempo com Deus. Não é fácil, porque vai acontecer tudo para você não dobrar o joelho e buscar a presença do Senhor. Mas Deus é bom, Ele é maravilhoso. E a situação que o inimigo faz, ele distorce, mas tudo que está na Escritura, no seu verdadeiro sentido, é pregar a palavra de Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele não deixa você sozinho. As lutas vão vir, as tempestades vão se levantar, mas a calma vai vir. Então nesta noite, o Senhor, Ele tem falado aos nossos corações, para que a gente continue buscando, porque se Ele tentou ali Jesus Cristo, que é Deus, que é Senhor, que dirá nós, né? Que dirá nós. Mas a palavra de Deus é a mesma, Deus não mudou. E o pecado continua afastando o homem de Deus. O pecado continua trazendo tristeza ao nosso coração, destruindo coisas ao nosso redor. Porque o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que foge da palavra do Senhor, né? E muitos rejeitam. Por isso que tem essa palavra que Jesus estava explicando, que muitos vão rejeitar, muitos não vão querer ouvir, vão se alegrar, mas não vão permanecer, porque vão dar ouvido às coisas do mundo, né? Agradar o pecado, a carne, né? Agradar. E a semente, às vezes cai também, as aves vêm e comem, ela não produz. Mas o Senhor Jesus, Ele conta comigo, Ele conta com você. E na realidade, a palavra de Deus, ela incomoda o nosso coração quando a gente não está andando como o Senhor quer. Ela trata com a gente. Então nesta noite, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como que você está. Talvez você fale: eu estou com dificuldade, eu queria tanto semear, pregar a palavra do Senhor, buscar vidas para Jesus, né? Eu não sei pregar, eu não sei falar, mas tem uma coisa que todos nós sabemos fazer: a nossa vida ela é diferente, né? A nossa vida ela é diferente. Como Deus muda a gente, como Deus lapida. Tem situações que você ia brigar, mas quando você está com Jesus naquela hora, o Senhor segura e você até intercede para aquela pessoa. Dá uma face, você dá outra. Perdoar 77 vezes 7 não é fácil, mas é isso que nós temos que fazer. E você vai estar semeando ao teu redor aqueles que precisam da palavra do Senhor. Quando Jesus foi preso, aqueles que acompanhavam Jesus, os soldados chegavam e falavam assim: ah, você é um deles, você fala igual ele. Então o povo de Deus, ele é diferente. Não precisa eu estar trajada com uma roupa, um negócio assim, tudo diferente, não. O meu jeito de ser, de falar,
de conversar é diferente, né? Hoje, se você for... Esses dias eu fiquei assim, falei, gente, olha que coisa linda. Uma jovem, lá na farmácia, ela levantou para dar o lugar para uma senhora. É a coisa mais difícil você ver isso. Uma atitude linda, não é? Alguém está atravessando, às vezes você fica até com medo de parar o carro, porque quem vem vindo atrás bate, porque ninguém respeita aquela faixa de pedestre. Mas o cristão, gente, não é para fazer, para mostrar, você faz aquilo porque Deus move o seu coração a fazer isso. Ele move. Você ajudar aquele que está do seu lado, estender a mão. Isso são sementes que você lança. Na hora parece que não está nada acontecendo. Não é assim? Quem prega a palavra, quem vai, né, os pastores, os irmãos, tudo aqui que prega, todo mundo aqui prega. O que acontece? Você fala, ai meu Deus, mas aquela semente ela vai gerar, ela vai dar fruto. Aí você rega com o coração e você rega. Então, nós somos diferentes no falar, no ouvir, no andar, no nosso jeito de ser e nas nossas escolhas. Mas no meio do caminho, muitas coisas podem acontecer, mas não desista, porque Deus não desistiu de nós. E o que Jesus procura? O que Jesus procura? Nós estamos semeando, ele procura semeadores, ele procura ceifeiros, porque a seara é grande. Mas o que Jesus procura? Ele procura vidas dispostas a levar essa semente maravilhosa. Ele está à procura. Ai, pastora, mas eu não vou lá na África, não. Mas não é só na África. Seu vizinho ali do seu lado, é só você atravessar a rua. Não é? Assim que Deus trabalha. Né? Há muita terra boa para ser semeada, muito coração sedento da palavra de Deus, muitos. Às vezes está do nosso ladinho ali, a gente não percebe, né? E esse Deus maravilhoso, Ele quer fazer com que nós possamos ser tocados por Ele, né? E o que você tem feito? Você já largou o seu arado? Você já desistiu? Você está olhando para trás? Que tipo de solo está o seu coração? Como está o seu coração? Nesta noite, Jesus te convida para ser um semeador. Jesus te convida para ser um semeador. Jesus te convida para que você deixe Ele continuar trabalhando no seu coração. Não endureça seu coração. Não deixe que nada nesta vida venha tirar aquela alegria de servir a Deus. Porque muitas coisas vão acontecer. E você vai estar rindo, né? E as pessoas vão dizer assim, nossa, ele é louco, né? Passando tudo isso rindo. Mas a alegria vem do Senhor. A alegria não vem de outro lado. E aí você sai trabalhando, né? E você volta com a alegria daquela semente que você lançou. Muitas vezes ali no sofrimento, com lágrimas. Como a Viviane leu aqui aquele versículo, numa tradução mais atual. Você sai levando a palavra. E você muitas vezes sofreu ali, mas você volta com a alegria daquilo que você trouxe de volta. Então eu convido a igreja a se colocar em pé nesta noite. E o que Jesus procura está no versículo 9 de Mateus 35. Capítulo 9, versículo 36, 37 ali, que Jesus fala para os discípulos, a seara é grande, realmente, poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Então, nessa noite, eu não conheço o seu coração. Talvez você tenha passado situações na sua vida que você fala, meu Deus, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena tudo isso? Vale. Se você nesta noite quer um renovo na tua vida, vem aqui na frente. Se você sente da parte de Deus um chamado, você sente no seu coração que Deus tem algo preparado para você, um chamado específico, porque chamado todos nós fomos, mas um chamado específico para você ir fazer. Vem aqui na frente receber uma oração, fala, Senhor, eis-me aqui. Se for isso que eu estou sentindo, eis-me aqui, e o Senhor vai operar na tua vida. Se você nesta noite está precisando que o Senhor venha avivar o seu coração, que o Senhor venha derramar mais e mais, venha fortalecer a tua fé, eu não sei como está seu coração.
Se você está sentindo assim que você está fraco, vem aqui na frente. Não perca a oportunidade, irmãos. As oportunidades, elas são únicas na nossa vida. Se você quer uma mudança na sua vida, porque você foi até Jesus, mas você não consegue que venha mudança na tua vida. Não sou eu que vou mudar você, é o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que vou fazer por você, é o Senhor. Amém? E Ele tem chamado um povo, Ele quer avivar os nossos corações, mas muitas vezes as batalhas são grandes e você desanima. Não olha para o lado não, olha para Jesus. Não olha para o lado não, porque se for olhar para o lado, pastor Almir não entra no avião para ir para a África, né, pastor Almir? Tem hora que as coisas vêm lá que balança lá o avião que dá até medo, né? Mas ser corajoso, a palavra de Deus fala. Deus tem uma obra na tua mão, no louvor, ser corajoso. Na tesouraria, ser corajoso. Né? No ministério com as mulheres, ser corajoso, não desiste não. Deus não desiste. Irmãos, olha, eu confesso para os irmãos que as lutas têm sido grandes. Se eu for olhar para minhas lutas, eu falo, Senhor, eu vou largar tudo. Não. Senhor, só me capacite e me ajuda a continuar. Porque Ele ajuda, Ele levanta a gente. Amém?